Você sabia que muitos famosos brasileiros, desde a época de ouro do cinema até os dias de hoje, viveram ou vivem sua verdade de maneira aberta e corajosa? Alguns enfrentaram preconceitos em tempos difíceis, outros encontraram um público mais acolhedor, mas mesmo assim precisaram de muita força para assumir quem realmente são. Neste vídeo, vamos falar de famosos brasileiros abertamente gays, mostrando como cada um deles marcou sua geração e ajudou a abrir caminho para mais respeito e liberdade. Talvez alguns nomes vão te surpreender. Fique comigo até o final para descobrir histórias que mostram coragem, superação e mudança ao longo dos anos. E aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque aqui você sempre encontra conteúdo interessante que convida à reflexão. Número 1. Ney Latorraca. Ney Latorraca nasceu em 25 de julho de 1944, no Rio de Janeiro, cidade onde cresceu cercado por arte e teatro. Filho de artistas, ele conviveu desde cedo com os bastidores da cena brasileira. Essa proximidade com o palco ajudou a moldar um dos atores mais marcantes da televisão e do teatro no Brasil. Ao longo de quase 6 décadas de carreira, Ney Latorraca construiu personagens inesquecíveis que atravessaram gerações e marcaram a história da dramaturgia nacional. Desde jovem, demonstrava talento natural para interpretar. Ainda nos anos iniciais da carreira, participou de peças importantes e rapidamente chamou a atenção de diretores e produtores. A televisão logo se tornou um espaço fundamental para sua projeção. Em novelas e séries da TV Globo, ele mostrou versatilidade rara. Podia fazer humor com grande timing e também entregar atuações dramáticas intensas. O público lembraria para sempre do irreverente vampiro Vlad na novela Vamp, personagem que virou símbolo da cultura pop brasileira dos anos 90. Outro momento muito importante de sua trajetória aconteceu no teatro. Ao lado do ator Marco Nanini, Ney brilhou por anos no espetáculo O Mistério de Irma Vap, uma comédia teatral que se tornou um fenômeno de público no país. A dupla demonstrava enorme sintonia em cena e ajudou a aproximar ainda mais o público do teatro. Esse trabalho também reforçou a reputação de Ney como um artista completo e extremamente dedicado ao ofício. Apesar da fama, sua vida pessoal sempre foi marcada por discrição. Ney nunca gostou de transformar sua intimidade em espetáculo. Mesmo assim, nunca escondeu quem era. Durante os anos 80, chegou a se casar com a atriz Inês Galvão, relacionamento que durou cerca de 5 anos. Após o fim do casamento, sua vida seguiu novos caminhos, e ele passou a viver uma relação duradoura com o ator e diretor teatral Edi Botelho. Os dois começaram o relacionamento em meados da década de 90. Com o tempo, formaram uma parceria sólida, baseada em companheirismo, amizade e amor pela arte. Durante muitos anos, Ney evitou falar longamente sobre o assunto em entrevistas. Ainda assim, pessoas próximas sempre souberam da importância de Edi em sua vida. Somente em 2022, já com 78 anos, ele comentou publicamente de maneira direta sobre esse relacionamento que atravessou quase 3 décadas. Mesmo sendo discreto, Ney participou de momentos históricos da representação LGBT nas telas brasileiras. Em 1981, atuou no filme O Beijo no Asfalto, adaptação da obra de Nelson Rodrigues. A produção ficou marcada por mostrar um dos primeiros beijos entre homens no cinema brasileiro. Alguns anos depois, em 1985, ele também esteve em outra cena simbólica ao protagonizar um beijo entre personagens masculinos na novela Um Sonho a Mais, exibida pela TV Globo. Esses momentos ajudaram a abrir espaço para discussões sobre diversidade na televisão brasileira. Ney nunca se apresentou como militante político, mas sua própria trajetória funcionou como exemplo de coragem e autenticidade. Até o fim da vida, quando faleceu em dezembro de 2024, aos 80 anos, manteve o mesmo compromisso com a arte e com a verdade de quem era, deixando também a decisão de destinar sua herança a instituições culturais que apoiam artistas e projetos ligados ao teatro brasileiro, enquanto sua história continua inspirando novas gerações de atores e espectadores curiosos sobre os próximos nomes dessa jornada pela história. Número 2. Jorge Lafond. Jorge Lafond nasceu em 29 de março de 1952 em Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.
Desde muito cedo, demonstrou sensibilidade artística e interesse pela dança. Ainda criança, já percebia que era diferente de muitos colegas. Ele mesmo contou em entrevistas que, por volta dos 6 anos de idade, já tinha consciência de que era homossexual. Naquela época, o assunto era cercado de preconceito, o que fez com que crescesse tentando equilibrar seus sentimentos com o medo de como as pessoas reagiriam. Durante a juventude, decidiu se dedicar seriamente à arte. Estudou dança clássica e também se aprofundou em danças africanas, área em que demonstrou grande talento. Sua habilidade chamou a atenção de profissionais da televisão e, em 1974, Jorge Lafond passou a integrar o corpo de bailarinos do programa Fantástico, da TV Globo. Esse foi um passo importante para sua entrada definitiva no mundo do entretenimento. Nos anos seguintes, começou a participar de programas humorísticos e de variedades. Apareceu em atrações populares como Viva o Gordo, apresentado por Jô Soares, e também teve participações em Os Trapalhões. Sua presença chamava a atenção por unir humor, dança e uma personalidade vibrante que conquistava o público rapidamente. Ainda assim, naquele início de carreira, ele procurava esconder parte de sua vida pessoal por medo das reações da sociedade. Com o passar do tempo, Jorge foi se sentindo mais seguro para assumir quem realmente era. Em entrevista à revista Raça, ele relembrou que quando era jovem, ouvia muitas pessoas dizendo que ser gay era algo feio. Isso o deixava confuso e assustado, principalmente pelo receio de decepcionar seus pais. Por esse motivo, tentou seguir um caminho mais discreto durante parte da juventude, dedicando-se aos estudos e ao trabalho. A grande virada em sua trajetória aconteceu quando criou a personagem Vera Verão. Com roupas chamativas, personalidade forte e respostas rápidas, Vera Verão se tornaria um dos personagens mais lembrados do humor brasileiro. A personagem ganhou enorme popularidade no programa Praça é Nossa, do SBT, onde Lafond permaneceu por cerca de 10 anos. O público passou a esperar ansiosamente pelas entradas da personagem, que sempre trazia humor direto e cheio de atitude. Apesar de muitos pensarem que Vera Verão era apenas uma personagem, Jorge explicava que havia algo mais profundo ali. Em entrevista à jornalista Marília Gabriela em 1999, ele contou que Vera Verão não era simplesmente uma criação cômica. Segundo ele, a personagem tinha relação com sua vivência espiritual ligada ao candomblé, funcionando quase como uma entidade artística que expressava sua energia e suas experiências de vida. Na mesma época, lançou sua autobiografia, chamada Vera Verão, Bofes e Babados. Durante a divulgação do livro, Jorge provocou curiosidade ao comentar que poderia revelar nomes de personalidades com quem teria se relacionado ao longo da vida, incluindo figuras bastante conhecidas do público. A declaração gerou repercussão e aumentou ainda mais o interesse pela história do artista. Mesmo com o sucesso, Jorge Lafond enfrentou racismo e homofobia ao longo da carreira, inclusive dentro do próprio meio artístico. Um episódio marcante aconteceu durante uma participação em um programa apresentado por Clodovil, que ele admirava muito. Na ocasião, perguntas irônicas e a interrupção da entrevista deixaram Lafond profundamente magoado. Ainda assim, sua trajetória se consolidou como uma das mais importantes para a representatividade no Brasil. Jorge Lafond se tornou um dos primeiros humoristas negros e abertamente homossexuais a alcançar grande visibilidade na televisão brasileira. Seu trabalho ajudou a abrir portas e levantar discussões sobre diversidade, racismo e respeito, enquanto sua presença carismática continuava marcando o público e preparando o terreno para outras histórias que surgiriam nos capítulos seguintes dessa jornada. Número 3. Marco Nanini. Marco Nanini nasceu em 31 de maio de 1948, em Recife, capital de Pernambuco. Desde cedo demonstrou interesse pelas artes, especialmente pelo teatro, que mais tarde se tornaria o centro de sua vida profissional. Com o passar dos anos, ele se mudaria para o Rio de Janeiro, onde encontraria o ambiente ideal para desenvolver sua carreira e se transformar em um dos atores mais respeitados do Brasil.
Ao longo de décadas, Nanini construiu uma trajetória sólida no teatro, no cinema e na televisão. Seu nome passou a ser associado a personagens marcantes e a interpretações que equilibravam humor, sensibilidade e inteligência. Um dos trabalhos mais lembrados pelo grande público foi o personagem Linneu Silva, da série A Grande Família, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2014. Como o chefe de uma família brasileira típica, Nanini conquistou o público com um personagem rígido, honesto e muitas vezes cômico, que se tornou um dos rostos mais populares da televisão brasileira. Mas o teatro sempre ocupou um lugar especial em sua carreira. Um dos momentos mais históricos aconteceu em 1986, quando estreou a peça O Mistério de Irma Vap, ao lado do ator Ney Latorraca. O espetáculo, uma comédia cheia de trocas rápidas de personagens e figurinos, se transformou em um fenômeno. A montagem permaneceu em cartaz por décadas, com os mesmos 2 atores no elenco, feito que entrou para o Guinness Book como a peça com o maior tempo em cartaz com o mesmo elenco principal. Enquanto sua carreira crescia, sua vida pessoal seguia de forma relativamente tranquila e discreta. Marco Nanini sempre afirmou que nunca escondeu quem era. No entanto, também não fazia questão de transformar sua sexualidade em tema central de entrevistas ou manchetes. Durante a juventude, teve algumas experiências com mulheres, mas com o tempo percebeu que seus relacionamentos com homens faziam mais sentido para ele. Ainda adolescente, decidiu conversar abertamente com seus pais sobre o assunto. Ele contou que reuniu o pai e a mãe para explicar a situação. A conversa causou surpresa, mas acabou sendo recebida de maneira respeitosa dentro da família. Esse momento foi importante para que ele seguisse sua vida com mais tranquilidade e segurança. Desde 1988, Nanini mantém um relacionamento duradouro com o produtor Fernando Libonati. Os dois construíram uma parceria baseada em liberdade e respeito mútuo. Ao longo dos anos, o ator explicou que sempre preferiu um modelo de relacionamento sem ciúmes e sem aprisionamento emocional. Mesmo sendo um casal estável, eles optaram por morar em casas separadas, mantendo a relação com autonomia e confiança. Em 2011, Marco Nanini decidiu falar publicamente de maneira mais direta sobre sua sexualidade. A decisão veio após um episódio de violência homofóbica ocorrido na Avenida Paulista, em São Paulo, quando um jovem gay foi brutalmente agredido. O ator disse que ficou profundamente chocado com a situação e sentiu que precisava se posicionar de forma clara. A partir desse momento, passou a tratar o tema com mais naturalidade em entrevistas, sempre reforçando que nunca viveu escondido. Em uma declaração marcante à revista Bravo, comentou de forma simples sobre sua vida afetiva, dizendo que em sua casa às vezes apareciam namorados. Décadas depois, já consagrado como um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Nanini continuaria demonstrando a mesma tranquilidade em relação à própria identidade. Em 2025, aos 77 anos, participou pela primeira vez da Parada do Orgulho LGBT de São Paulo, afirmando que queria mostrar que não existe problema algum em ser quem se é, enquanto sua presença naquele evento também simbolizava a continuidade de uma história de coragem e visibilidade, que ainda revelaria outros nomes importantes. Número 4. Miguel Falabella. Miguel Falabella nasceu em 7 de fevereiro de 1957, no Rio de Janeiro. Desde muito jovem, demonstrou interesse pelo universo artístico e encontrou no teatro o primeiro espaço para desenvolver sua criatividade. Com o passar dos anos, se tornaria um dos nomes mais conhecidos da televisão brasileira, atuando como ator, autor, diretor e também apresentador. Sua versatilidade ajudou a construir uma carreira sólida que atravessou diferentes formatos, da comédia ao drama, sempre com forte presença do humor inteligente. A grande popularidade nacional chegou principalmente com o personagem Caco Antibes, da série Sai de Baixo, exibida pela TV Globo. O personagem era um homem arrogante, cheio de frases ácidas e comentários sarcásticos, que rapidamente se tornaram bordões repetidos pelo público. A interpretação de Falabella ajudou a transformar o programa em um fenômeno de audiência no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Além da atuação, Falabella também se destacou como apresentador. Durante mais de 15 anos, esteve à frente do programa Vídeo Show, uma das atrações mais tradicionais da televisão brasileira. Com seu estilo elegante e bem-humorado,
conduziu entrevistas com artistas, apresentou bastidores de novelas e se tornou uma figura familiar para milhões de espectadores. Paralelamente ao trabalho na televisão, Falabella também construiu uma carreira forte no teatro musical. Ele escreveu, produziu e dirigiu diversas montagens que ajudaram a popularizar o gênero no Brasil. Seus espetáculos combinaram cenários grandiosos, música e histórias envolventes, atraindo um público cada vez maior para os palcos. Apesar de ser uma figura muito conhecida do público, Falabella sempre manteve grande discrição em relação à sua vida pessoal. Durante muitos anos, preferiu não falar abertamente sobre sua sexualidade em entrevistas. Ainda assim, pessoas próximas e colegas de profissão afirmavam que ele nunca tentou esconder quem era no convívio privado. Em 2013, aos 55 anos, decidiu abordar o assunto publicamente pela primeira vez de maneira mais direta. Em entrevista para a revista Serafina, falou sobre sua intimidade e reconheceu abertamente ser homossexual. Mesmo naquele momento, fez questão de destacar que não considerava aquilo uma revelação, pois, segundo ele, nunca havia escondido nada de ninguém. Antes disso, Miguel Falabella chegou a se casar com a atriz Zaira Zambelli. O relacionamento durou de 1985 até 1988. Com o tempo, sua vida afetiva seguiu novos caminhos. Em 2013, o artista publicou nas redes sociais fotos ao lado do decorador Marco Aurélio Pacheco e escreveu uma mensagem carinhosa dedicada a ele, o que acabou se tornando uma declaração pública de seu relacionamento. Mesmo após falar sobre sua vida pessoal, Falabella continuou defendendo uma postura reservada. Ele explicou em diversas ocasiões que acreditava em diferentes formas de ativismo. Em sua visão, viver naturalmente e trabalhar com liberdade também era uma forma de mostrar que não existe problema algum em ser quem se é. Ao longo da carreira, essa filosofia sempre esteve presente em suas escolhas. Falabella preferia que o público focasse em seu trabalho artístico, não em sua vida íntima. Ainda assim, sua trajetória acabou contribuindo para ampliar a visibilidade de artistas LGBT na televisão brasileira. Décadas depois de conquistar o público com comédia e teatro, Falabella voltou às novelas em 2025, após mais de 20 anos afastado do formato. Na novela Três Graças, interpretou Casper, um galerista homossexual que vive um romance com outro homem. A participação marcou um novo momento em sua carreira e também mostrou como a representação de personagens LGBT na televisão brasileira continuava evoluindo, abrindo espaço para outras histórias que surgiriam a seguir nesta jornada pela vida de artistas que ajudaram a transformar a cultura do país. Número 5. Luiz Fernando Guimarães. Luiz Fernando Guimarães nasceu em 20 de novembro de 1949, no Rio de Janeiro. Desde jovem demonstrava grande interesse pelo teatro e pela comédia, áreas nas quais desenvolveria uma carreira longa e marcante. Com um estilo de humor inteligente, muitas vezes irônico e cheio de energia, ele se tornaria um dos nomes mais conhecidos da televisão e do teatro brasileiro. Sua trajetória artística começou ainda na juventude, quando passou a participar de grupos teatrais no Rio de Janeiro. Foi nesse ambiente que construiu as bases de sua carreira, aprendendo a explorar diferentes tipos de personagens e estilos de interpretação. Ao longo das décadas seguintes, Luiz Fernando Guimarães acumulou trabalhos importantes no teatro, no cinema e na televisão, sempre chamando a atenção pela intensidade de suas atuações. O grande reconhecimento popular veio especialmente com a série Os Normais, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2007. No programa, ele interpretava Rui, um personagem impulsivo, exagerado e cheio de atitudes inesperadas. Ao lado da atriz Fernanda Torres, que vivia a personagem Vani, formou uma das duplas mais lembradas da comédia brasileira. A química entre os dois transformou a série em um enorme sucesso e fez com que muitas das cenas virassem referências do humor nacional. Apesar de ser uma figura pública muito conhecida, Luiz Fernando sempre manteve grande discrição em relação à sua vida pessoal. Durante muitos anos, preferiu não falar sobre sua sexualidade em entrevistas. Isso não significava esconder quem era, mas sim preservar sua intimidade. O ator sempre demonstrou preferência por deixar que o público focasse em seu trabalho artístico, não em sua vida privada.
Somente em 2015 ele decidiu comentar o assunto de maneira direta em uma entrevista ao jornal Extra. Na conversa, revelou que era casado desde 2004 com o empresário hoteleiro Adriano Medeiros. Até aquele momento, a relação havia sido mantida longe da exposição pública. Segundo o próprio ator, nunca havia falado sobre isso simplesmente porque não via necessidade de transformar o assunto em bandeira ou manchete. Luiz Fernando explicou que sempre levou a vida com naturalidade e que sua orientação sexual nunca interferiu em seu trabalho. Ele chegou a comentar de forma bem-humorada que muitas pessoas sequer imaginavam que ele era gay, já que seus personagens muitas vezes tinham fama de conquistadores ou apresentavam comportamentos intensos e agressivos. O relacionamento com Adriano Medeiros se tornou uma parceria longa e estável. Depois de muitos anos juntos, o casal decidiu oficializar a união em 2019. A cerimônia aconteceu em dezembro daquele ano, na casa do ator no bairro Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. O evento foi discreto e reuniu apenas familiares e amigos próximos. Outro passo importante na vida do casal foi a decisão de formar uma família. Luiz Fernando e Adriano adotaram 2 filhos, Dante e Olívia. Desde o início, procuraram criar as crianças em um ambiente de diálogo e compreensão. Para ajudar nesse processo, os filhos participaram de um curso que explicava de forma simples e educativa diferentes tipos de famílias. Segundo Adriano Medeiros, o objetivo sempre foi mostrar aos filhos que o mais importante é o respeito e o amor entre as pessoas. A convivência familiar foi construída de maneira tranquila, com naturalidade e carinho. Enquanto isso, Luiz Fernando Guimarães continuava sua carreira artística com a mesma intensidade que o tornou conhecido do público, mostrando que sua história pessoal e profissional também faz parte de uma geração de artistas que ajudou a ampliar a presença de diferentes identidades dentro da cultura brasileira. Número 6. Silveiro Pereira. Silveiro Pereira nasceu em 1982 na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará. Cresceu em um ambiente simples, cercado pelas paisagens do sertão e por uma cultura rica em histórias, música e teatro popular. Desde pequeno, demonstrava sensibilidade artística e uma forma de se expressar diferente de muitas outras crianças ao seu redor. Essa diferença, no entanto, também trouxe desafios durante sua infância. Ainda jovem, percebeu que não se encaixava nos padrões tradicionais que muitas pessoas esperavam de um menino. Ele mesmo explicou em entrevistas que se identifica com o termo queer desde muito cedo. Para Silveiro, essa palavra representa alguém que não se limita às divisões rígidas entre masculino e feminino. Durante a infância e adolescência, porém, essa percepção vinha acompanhada de medo. Crescer no interior significava lidar com preconceitos e comentários que muitas vezes podiam se transformar em ameaças. Por esse motivo, ele conta que se preservava bastante. Evitava confrontos e tentava passar despercebido em algumas situações, sempre preocupado com a possibilidade de sofrer violência física. Mesmo assim, dentro de si já existia um desejo forte de se expressar artisticamente. O teatro acabou se tornando o caminho que mudaria a sua vida. Aos 17 anos, começou a se dedicar ao teatro em Fortaleza, capital do Ceará. Foi nesse ambiente artístico que encontrou espaço para explorar sua identidade, sua criatividade e também sua voz. O palco oferecia liberdade para experimentar personagens, emoções e histórias. Pouco tempo depois, já morando sozinho, ganhou coragem para falar mais abertamente sobre sua sexualidade. Ele contou que se assumiu publicamente por volta dos 19 anos. Mesmo assim, diz que essa revelação demorou mais do que gostaria, pois já sabia quem era muito antes. O teatro, segundo ele, foi fundamental para que pudesse enfrentar o medo e viver com mais autenticidade. Curiosamente, dentro da família, nunca precisou fazer uma declaração formal sobre sua sexualidade. Silveiro explica que simplesmente viveu sua vida de forma natural. Sua maneira de agir, pensar e se relacionar acabou demonstrando quem ele era sem a necessidade de um momento específico de revelação. A carreira artística começou a ganhar destaque nacional quando foi escolhido para interpretar Nonato, que também vivia a identidade de Elis Miranda na novela A Força do Querer, exibida pela TV Globo em 2017.
O personagem chamou a atenção do público e da crítica por sua complexidade e sensibilidade. Depois desse trabalho, Silveiro também conquistou o reconhecimento no cinema. Em 2019, participou do filme Bacurau, dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles. Seu personagem, Lunga, se tornou um dos mais marcantes da produção. O sucesso do filme levou o elenco ao prestigiado Festival de Cannes, onde o longa recebeu grande destaque internacional. Nos anos seguintes, continuou ampliando sua presença na televisão. Atuou na novela Pantanal, exibida em 2022, interpretando o personagem Zaqueu. Mais tarde, também participou da produção Garota do Momento, exibida entre 2024 e 2025. Além da atuação, Silveiro Pereira se tornou uma das vozes mais importantes da comunidade LGBT dentro do audiovisual brasileiro. Ele costuma reforçar que ser um ator assumidamente LGBT não limita sua capacidade de interpretar qualquer tipo de personagem. Ao mesmo tempo, também demonstrou reflexão sobre o próprio trabalho. Após interpretar Elis Miranda, declarou que acredita que personagens trans ou travestis devem ser interpretados por atrizes trans. Por isso, decidiu recusar novos papéis desse tipo, mostrando que sua trajetória artística continua evoluindo, enquanto sua presença no cinema e na televisão abre espaço para novas discussões sobre diversidade e representação nas artes brasileiras. Número 7. Marco Pigossi. Marco Pigossi nasceu em 10 de março de 1990, na cidade de São Paulo. Desde jovem, demonstrava interesse pelo mundo artístico, embora sua trajetória inicial não estivesse diretamente ligada à atuação. Antes de se dedicar ao trabalho como ator, chegou a praticar esportes de forma intensa e a considerar outros caminhos profissionais. No entanto, com o tempo, percebeu que seu verdadeiro interesse estava nas artes cênicas. A decisão de estudar interpretação mudou completamente o rumo de sua vida. Depois de se preparar e participar de testes, começou a conquistar papéis na televisão brasileira. Sua presença marcante e o carisma diante das câmeras chamaram rapidamente a atenção do público. Logo passou a ser escalado para personagens importantes em novelas da TV Globo. Entre seus primeiros trabalhos de destaque estiveram novelas como Além do Horizonte, exibida em 2013, e A Regra do Jogo, em 2015. Nessas produções, Pigossi consolidou sua imagem como um dos novos galãs da televisão brasileira. Mais tarde, participou também da novela Segundo Sol, exibida em 2018, reforçando ainda mais sua popularidade junto ao público. Apesar do sucesso nas novelas, o ator desejava explorar novos caminhos profissionais. Aos poucos, começou a buscar projetos que ultrapassassem as fronteiras do Brasil. Essa mudança abriu portas para produções internacionais e novas experiências artísticas. Um dos projetos mais importantes dessa fase foi a série Cidade Invisível, lançada pela Netflix em 2021, que apresentou ao público internacional uma história inspirada no folclore brasileiro. No cinema, Pigossi também conquistou espaço fora do país. Um dos projetos que marcou essa nova etapa foi o filme High Tide, produzido nos Estados Unidos. Durante a realização desse trabalho, aconteceu um momento importante em sua vida pessoal, que acabaria mudando também sua forma de se apresentar ao mundo. Foi durante a realização desse filme que ele conheceu o cineasta italiano Marco Calvani, responsável pelo roteiro da obra. Os dois começaram a se aproximar enquanto o projeto estava sendo desenvolvido. Segundo Pigossi, o sentimento foi crescendo de forma natural à medida que o roteiro avançava e as conversas entre eles se tornavam mais frequentes. Em novembro de 2021, o ator decidiu tornar público o relacionamento, ao compartilhar nas redes sociais uma foto em que aparecia de mãos dadas com Marco Calvani. A imagem rapidamente ganhou repercussão e marcou o momento em que Pigossi assumiu publicamente sua homossexualidade. O processo de aceitação, no entanto, não foi simples. Em entrevistas, o ator contou que durante muito tempo tentou negar sua própria identidade. Ele explicou que chegou a rezar pedindo para ser mudado, acreditando que algo estava errado com ele. Essa experiência, segundo Pigossi, mostra como a homofobia pode estar profundamente presente na sociedade e até mesmo dentro das próprias pessoas. Durante parte da carreira, também manteve relacionamentos em segredo por medo da exposição pública.
Em algumas situações, relatou que antigos parceiros evitavam demonstrar qualquer proximidade em locais públicos para evitar suspeitas. Esse tipo de comportamento criava um ambiente constante de tensão e insegurança. Com o tempo, porém, decidiu que não queria mais viver dessa forma. O relacionamento com Marco Calvani se fortaleceu e os dois passaram a construir uma vida juntos. No final de 2023, oficializaram a união civil em São Paulo. Meses depois, em agosto de 2024, celebraram o casamento em uma cerimônia na região da Toscana, na Itália. Ao refletir sobre sua trajetória, Pigossi costuma destacar a importância da representatividade. Para ele, cada artista que assume publicamente quem é, ajuda a tornar o caminho um pouco mais fácil para as próximas gerações, que continuarão ampliando a diversidade e a liberdade dentro da cultura e da sociedade. Número 8. Carmo Dalla Vecchia. Carmo Dalla Vecchia nasceu em 1972, no Rio Grande do Sul. Desde jovem, demonstrou interesse pela arte da interpretação e decidiu seguir o caminho da atuação. Com o tempo, se mudaria para o eixo Rio-São Paulo, onde a televisão brasileira concentrava grande parte das produções dramáticas do país. Foi nesse ambiente que começou a construir uma carreira consistente em novelas e séries. Ao longo dos anos, Carmo participou de diversas produções da TV Globo e se tornou um rosto conhecido do público. Trabalhou em novelas importantes, muitas delas escritas por João Emanuel Carneiro, um dos autores mais influentes da teledramaturgia brasileira. Entre esses trabalhos estão Cobras e Lagartos, exibida em 2006, A Favorita, em 2008, e Avenida Brasil, em 2012, uma das novelas de maior sucesso da televisão brasileira. Seu estilo de atuação sempre foi marcado por intensidade e elegância. Carmo se destacou interpretando personagens variados, transitando entre papéis dramáticos e histórias mais leves. Em 2023, voltou a aparecer em destaque na novela Amor Perfeito, mostrando que sua presença nas produções televisivas continuava forte, mesmo após décadas de carreira. Apesar da visibilidade profissional, sua vida pessoal permaneceu durante muitos anos longe da exposição pública. Carmo vivia um relacionamento duradouro com o autor de novelas João Emanuel Carneiro, mas essa informação não era comentada abertamente na mídia. Durante muito tempo, o ator ouviu conselhos de pessoas da indústria dizendo que revelar sua orientação sexual poderia prejudicar sua carreira. Segundo ele próprio contou mais tarde, era comum escutar que falar sobre o assunto poderia significar perder oportunidades de trabalho. Esse tipo de pressão fez com que mantivesse a vida privada em um espaço mais reservado por muitos anos. Ainda assim, o relacionamento com João Emanuel Carneiro continuava sólido. A história entre os dois começou no início dos anos 2000. João Emanuel Carneiro havia assistido à atuação de Carmo na minissérie A Casa das Sete Mulheres e ficou curioso para saber mais sobre ele. Procurou a autora Maria Adelaide Amaral para perguntar sobre o ator. A partir desse interesse inicial, os dois acabaram se aproximando e iniciando um relacionamento que se tornaria duradouro. A união se fortaleceu ao longo dos anos e acabou sendo oficializada em 2006. O casal construiu uma relação baseada em parceria, cumplicidade e apoio mútuo dentro e fora do universo artístico. Mesmo assim, preferiam manter a vida familiar com discrição. Em 2020, um novo capítulo importante surgiu na vida dos dois, com o nascimento do filho Pedro, por meio de barriga de aluguel. A chegada da criança trouxe ainda mais significado para a família que estavam construindo juntos. O momento de tornar tudo público aconteceu em julho de 2021. Durante sua participação no programa Super Dança dos Famosos da TV Globo, Carmo decidiu fazer uma homenagem à família diante das câmeras. Em meio à emoção do momento, declarou seu amor ao filho Pedro e ao marido João. Mais tarde, contou que a decisão partiu dele. Segundo Carmo, não fazia sentido dançar uma música que celebrava a família e falar apenas pela metade sobre quem realmente fazia parte da sua. Apesar do marido ser uma pessoa naturalmente reservada, o casal decidiu seguir em frente com a revelação. Após tornar sua história pública, Carmo afirmou sentir uma grande mudança em sua vida. Disse que passou a viver de maneira mais leve, recebendo carinho e apoio de muitas pessoas. Essa experiência reforçou a importância da autenticidade, enquanto sua trajetória continuava se somando às histórias de artistas que ajudaram a ampliar a visibilidade e o respeito dentro da televisão brasileira. Número 9.
Rodrigo Santana. Rodrigo Santana nasceu em 1982 no Rio de Janeiro e cresceu na comunidade do Morro dos Macacos, localizada no bairro de Vila Isabel. Sua infância e juventude foram marcadas pela convivência com uma realidade cheia de desafios, mas também rica em histórias, humor e criatividade. Desde cedo ele observava as pessoas ao seu redor e transformava essas experiências em inspiração para criar personagens e situações engraçadas. O ambiente onde cresceu teve grande influência em sua maneira de fazer humor. Rodrigo costuma dizer que muitas de suas criações vieram das figuras fortes e carismáticas que conheceu ao longo da vida. Entre elas está a sua própria avó, que acabou servindo de inspiração para um de seus personagens mais conhecidos. A carreira artística começou a ganhar força quando ele passou a trabalhar como ator e roteirista em programas humorísticos da televisão. Um dos grandes momentos de sua trajetória aconteceu quando entrou para o programa Zorra Total, exibido pela TV Globo. No programa, criou diversos personagens que rapidamente conquistaram o público com humor exagerado, expressões marcantes e situações absurdas. Com o tempo, Rodrigo Santana se consolidou como um dos nomes mais populares da comédia brasileira. Seu talento para criar personagens femininos caricatos se tornou uma de suas marcas registradas. Um exemplo disso é a personagem Graça, protagonista da série Tô de Graça, exibida no canal Multishow. A personagem é inspirada em sua avó e representa uma mulher forte, barulhenta e cheia de opiniões. O sucesso da série ampliou ainda mais sua presença no entretenimento. Em 2022, lançou o especial de comédia Rodrigo Santana Cheguei, disponível na plataforma Netflix. O trabalho mostrou um lado mais pessoal do humorista, misturando histórias de sua vida com observações sobre o cotidiano brasileiro. Apesar da carreira bem-sucedida, o processo de aceitação de sua orientação sexual foi longo e difícil. Crescer em uma comunidade marcada por valores muito rígidos e por um ambiente frequentemente machista tornou essa jornada ainda mais complexa. Rodrigo contou que durante muito tempo tentou convencer a si mesmo de que deveria ser heterossexual. Ele explicou que a forma como muitas pessoas falavam sobre homossexualidade era sempre pejorativa. Isso fazia com que jovens gays se sentissem menores ou errados. Esse tipo de pressão acabou afetando sua autoestima durante anos, criando conflitos internos que demoraram a ser resolvidos. Quando finalmente decidiu contar para a mãe sobre sua orientação sexual, a reação inicial foi intensa. Rodrigo relembra que ela ficou desesperada, chegou a se jogar no chão e dizia que aquilo tinha solução. Com calma, ele respondeu que não havia nada a ser curado, pois não se tratava de uma doença. Com o passar do tempo, o apoio de pessoas próximas ajudou a fortalecer sua confiança. Entre essas pessoas está o roteirista Júnior Figueiredo, com quem iniciou um relacionamento que se tornaria fundamental em sua vida. Rodrigo afirma que a segurança e o companheirismo de Júnior foram decisivos para que se sentisse preparado para falar publicamente sobre sua vida. Em fevereiro de 2019, os dois oficializaram a união em uma cerimônia intimista. Curiosamente, Rodrigo nunca fez um anúncio formal sobre o assunto. A notícia acabou se espalhando naturalmente quando pessoas começaram a comentar sobre o casamento. Hoje, o humorista fala com orgulho sobre sua identidade. Ele afirma que nasceu gay e que se sente feliz vivendo desta forma. Também acredita que, como figura pública, tem a responsabilidade de mostrar que é possível ser quem se é sem vergonha, enquanto sua história continua inspirando novas vozes no humor brasileiro. Número 10. Marcos Caruso. Marcos Caruso nasceu em 22 de fevereiro de 1952, na cidade de São Paulo. Desde jovem, demonstrou grande interesse pelo teatro e pela escrita, duas áreas que acabariam definindo sua trajetória profissional. Com talento para atuar, escrever e dirigir, ele se tornaria um dos nomes mais respeitados da dramaturgia brasileira, acumulando mais de 5 décadas de carreira no palco, na televisão e no cinema. Sua estreia na televisão aconteceu em 1978, na novela Aritana. A partir desse momento, Caruso começou a construir uma carreira consistente na teledramaturgia. Ao longo dos anos, participou de diversas produções e também se destacou como autor e diretor de peças teatrais. Seu trabalho nos palcos ganhou reconhecimento tanto do público quanto da crítica, com espetáculos que permaneceram em cartaz por longos períodos e chegaram a entrar para o Guinness Book devido ao sucesso e à permanência em cena. Mesmo com uma carreira longa e cheia de projetos importantes, um dos momentos de maior popularidade na televisão aconteceu em 2012.
Na novela Avenida Brasil, exibida pela TV Globo, Marcos Caruso interpretou o personagem Leleco. O papel conquistou o público com humor e carisma, tornando-se um dos personagens mais lembrados da novela, que, por sua vez, se transformou em um dos maiores sucessos da história da televisão brasileira. Enquanto sua vida profissional era bastante conhecida, a vida pessoal sempre foi tratada com discrição. Marcos Caruso construiu uma história afetiva diversa ao longo dos anos. Durante grande parte da vida, teve relacionamentos com mulheres e chegou a se casar 4 vezes. Ele próprio costuma falar dessas relações com carinho, destacando que mantém amizade com suas ex-mulheres. Um de seus casamentos mais conhecidos foi com a atriz Jussara Freire, com quem viveu por cerca de 20 anos. O relacionamento terminou em 1994, mas deixou como fruto 2 filhos, Caetano e Mari. Mais tarde, Caruso também foi casado com a bailarina Dabi Calitio, durante 6 anos. Essas experiências fazem parte de uma trajetória afetiva que ele sempre descreveu com respeito e gratidão. Por muitos anos, porém, o ator preferiu manter aspectos mais recentes de sua vida amorosa longe da exposição pública. Desde 2018, vive um relacionamento com o técnico de enfermagem Marcos Paiva. Os dois passaram a dividir a vida juntos em um apartamento com vista para a praia de Ipanema, no Rio de Janeiro. A relação só se tornou conhecida do público em 2022, quando Caruso decidiu comentar o assunto pela primeira vez em entrevistas. Mesmo naquele momento, fez questão de explicar que não estava assumindo algo novo, mas apenas falando sobre sua vida com naturalidade. Segundo ele, suas relações sempre foram baseadas no mesmo princípio, independentemente do gênero da pessoa envolvida. O ator também afirmou que nunca gostou de rótulos rígidos para definir sua orientação. Para ele, o mais importante sempre foi o amor, o respeito e a conexão entre 2 pessoas. Essa forma de enxergar os relacionamentos reflete uma visão mais ampla sobre identidade e liberdade. Ao refletir sobre essa fase da vida, Caruso comentou que se sente vivendo um momento muito especial. Segundo ele, o mundo mudou bastante ao longo das últimas décadas, e hoje existe mais espaço para que as pessoas vivam suas histórias com liberdade. Com uma carreira consolidada e uma vida pessoal vivida com autenticidade, Marcos Caruso continua sendo uma figura importante na cultura brasileira. Sua trajetória mostra como diferentes gerações de artistas foram pouco a pouco ajudando a ampliar a diversidade e a naturalidade com que histórias de amor e identidade passaram a ser vistas dentro da sociedade. Número 11. Johnny Massaro. Johnny Massaro nasceu em 20 de janeiro de 1992, no Rio de Janeiro. Desde muito jovem, demonstrou interesse pela atuação e começou cedo sua trajetória no mundo artístico. Ainda adolescente, teve a oportunidade de participar de produções televisivas, iniciando um caminho que o levaria a se tornar um dos atores mais conhecidos de sua geração. Sua estreia na televisão aconteceu em 2005, na novela Floribela, exibida pela Band. Pouco tempo depois, conquistou ainda mais visibilidade ao entrar para o elenco da série Malhação da TV Globo, onde permaneceu entre 2007 e 2010. A participação no programa juvenil ajudou a apresentar o ator ao grande público e abriu portas para novos trabalhos na televisão e no cinema. Com o passar dos anos, Johnny Massaro buscou ampliar suas experiências como intérprete. Passou a se envolver em projetos cinematográficos que circularam por festivais internacionais, ganhando reconhecimento fora do Brasil. Essa fase foi importante para que pudesse explorar personagens mais complexos e desenvolver uma atuação cada vez mais madura. Um dos trabalhos que marcou profundamente sua trajetória foi o filme Os Primeiros Soldados, lançado em 2022. Na história, ele interpreta um jovem que descobre ser portador do vírus HIV durante o início da epidemia nos anos 1980. O projeto abordava temas delicados relacionados à saúde, ao preconceito e à busca por identidade em um período histórico difícil. Durante o processo de realização desse filme, o ator passou por reflexões importantes sobre sua própria vida. Foi nesse período que encontrou força para falar de maneira mais aberta sobre sua sexualidade. No final de 2021, decidiu tornar público seu relacionamento com o advogado João Pedro Acioli, amigo de infância que havia se tornado seu parceiro afetivo. A revelação marcou o momento em que Johnny Massaro assumiu publicamente sua homossexualidade. O relacionamento com Acioli durou até novembro de 2022,
Mas a decisão de viver sua identidade com mais transparência continuou sendo um ponto importante em sua trajetória pessoal. Em entrevistas, o ator explicou que não gosta de se prender a rótulos rígidos para definir sua sexualidade. Ele costuma dizer que se considera uma pessoa flexível em relação aos afetos e às relações. Essa visão reflete uma geração que busca compreender a identidade de maneira mais ampla e menos limitada por categorias tradicionais. Mesmo assim, assumir publicamente quem era não foi uma decisão simples. Massaro reconheceu que sentiu medo de possíveis impactos na carreira. Durante muito tempo, artistas acreditavam que revelar a própria orientação sexual poderia fechar portas na indústria do entretenimento. Segundo ele, essa preocupação ainda existe, embora o cenário esteja mudando. Essas mudanças ficaram evidentes em 2023, quando o ator conquistou um marco importante na televisão brasileira. Na novela Terra e Paixão, escrita por Valcir Carrasco e exibida no horário nobre da TV Globo, Johnny Massaro se tornou o primeiro ator abertamente gay a ocupar o posto de protagonista nesse espaço tradicional da teledramaturgia. O próprio ator comentou que aquele momento representava algo maior do que apenas um papel em uma novela. Para ele, era um símbolo de transformação dentro da televisão brasileira, mostrando que lugares antes negados a artistas LGBTs estavam começando a se abrir. Dentro da família, o processo de aceitação também teve seus desafios. Massaro contou que não foi um caminho fácil no início, mas que com o tempo, o diálogo e o carinho permitiram que todos compreendessem melhor sua realidade. Com uma carreira em crescimento e uma geração disposta a falar com mais liberdade sobre identidade, Johnny Massaro representa um novo momento da cultura brasileira, em que histórias pessoais e profissionais continuam se cruzando para ampliar a diversidade nas telas. Número 12. Ícaro Silva. Ícaro Silva nasceu em 1987 na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo. Desde jovem demonstrou interesse pela atuação e logo encontrou espaço para desenvolver seu talento na televisão brasileira. Ainda adolescente, teve a oportunidade de participar da série Malhação, exibida pela TV Globo entre 2013 e 2007. O programa, conhecido por revelar novos talentos, foi o ponto de partida para sua carreira artística. A experiência em Malhação abriu portas para outros trabalhos importantes na televisão e também em produções para streaming. Com o passar dos anos, Ícaro passou a explorar personagens diferentes e a buscar projetos que dialogassem com temas sociais e culturais relevantes. Sua presença nas telas chamou atenção pela intensidade de interpretação e também pela personalidade forte fora dos personagens. Entre os trabalhos que marcaram sua trajetória estão participações em novelas como Verão 90 e Cara e Coragem, ambas exibidas pela TV Globo. Também atuou na série Coisa Mais Linda, produzida pela Netflix, que apresentou ao público uma história ambientada no Rio de Janeiro dos anos 50. Mais recentemente, voltou às novelas na produção Garota do Momento, exibida entre 2024 e 2025. Além da carreira artística, Ícaro Silva se tornou conhecido por falar abertamente sobre temas ligados à identidade, à liberdade e às questões sociais. Diferente de muitos artistas de gerações anteriores, ele não fez um único momento formal de revelação sobre sua sexualidade. Ao longo dos anos, passou a comentar o assunto naturalmente em entrevistas e conversas públicas. Em 2019, durante uma entrevista ao jornal O Globo, explicou que se considera uma pessoa sexualmente livre. Para ele, essa liberdade significa não se limitar a categorias rígidas ou definições fechadas. Ícaro afirmou que se identifica com o universo LGBT, mas prefere entender sua sexualidade como algo aberto a diferentes possibilidades. Essa visão também surgiu a partir de sua própria experiência de autodescoberta. Ele contou que quando tinha pouco mais de 20 anos, acreditava que era gay e frequentava espaços voltados para o público LGBT. Porém, em determinado momento, acabou se apaixonando por uma mulher. Essa experiência o fez perceber que a realidade emocional e afetiva das pessoas pode ser mais complexa do que as definições tradicionais sugerem. Com o tempo, passou a usar uma expressão curiosa para explicar essa forma de enxergar a própria identidade. Ícaro costuma dizer que é ícarosexual. O termo, criado por ele mesmo, representa a ideia de estar aberto à própria trajetória, às experiências e às mudanças que podem acontecer ao longo da vida. Sua vida afetiva também ganhou atenção do público em alguns momentos. Entre 2022 e 2023, manteve um relacionamento com o cantor Isra, conhecido por ter participado do programa The Voice Brasil. O namoro foi acompanhado por fãs nas redes sociais durante esse período.
Em 2024, o ator voltou a chamar atenção ao revelar um novo relacionamento durante o festival Rock in Rio. Na ocasião, apareceu ao lado de um cineasta conhecido nas redes sociais pelo perfil Vida Fodona, tornando público o romance. Além de falar sobre sexualidade, Ícaro também costuma abordar outras questões importantes dentro da sociedade. Ele já denunciou episódios de racismo e preconceito, inclusive dentro de ambientes que deveriam ser mais acolhedores, como parte do próprio movimento gay. Segundo o ator, é fundamental reconhecer que preconceitos podem existir em diferentes espaços e que é preciso enfrentá-los com diálogo e consciência. Com sua postura direta e sua carreira em crescimento, Ícaro Silva representa uma geração de artistas que não tem medo de questionar padrões e ampliar as conversas sobre identidade, liberdade e respeito dentro da cultura brasileira. Número 13. Renato Russo. Renato Russo nasceu em 27 de março de 1960 no Rio de Janeiro, mas foi em Brasília que sua vida e sua carreira realmente se formaram. Aos 13 anos, mudou-se com a família para a capital federal, cidade que se tornaria o centro de um importante movimento musical brasileiro nas décadas seguintes. Ali, ele começaria a desenvolver seu talento como compositor e cantor, transformando sentimentos pessoais em letras profundas que marcariam várias gerações. Ainda jovem, demonstrava grande interesse por literatura, música e filosofia. Essas influências seriam fundamentais para a forma como escrevia suas canções. Renato tinha facilidade para transformar reflexões sobre amor, política, juventude e existencialismo em músicas que pareciam conversar diretamente com o público. Nos anos 80, fundou a banda Legião Urbana, que rapidamente se tornou um dos maiores nomes do rock brasileiro. Ao lado dos músicos Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá, Renato criou músicas que se tornaram clássicos da música nacional. Canções como Tempo Perdido, Pais e Filhos e Faroeste Caboclo ajudaram a consolidar a banda como um símbolo de uma geração que buscava compreender o país e suas próprias emoções. Enquanto sua carreira crescia, sua vida pessoal também passava por momentos importantes de autodescoberta. Renato Russo contou em entrevistas que desde muito cedo percebia sua atração por homens. Em uma conversa com a revista Marie Claire, relatou que teve sua primeira experiência homoafetiva ainda na infância, durante férias no Rio de Janeiro com um primo chamado José Eduardo. Esse episódio marcou profundamente sua memória e anos depois inspiraria a música Dado Viciado, lançada no álbum Uma Outra Estação, em 1997. Aos 18 anos, decidiu conversar abertamente com sua mãe sobre sua orientação sexual. Na ocasião, explicou que não poderia se casar com uma amiga fotógrafa, pois era homossexual. Para a família, no entanto, utilizou a palavra bissexual, possivelmente como uma forma de tornar a conversa menos difícil em um ambiente ainda muito conservador. Durante muito tempo, evitou falar publicamente sobre o assunto. Nos anos 80, a sociedade brasileira ainda lidava com grande preconceito em relação à homossexualidade, especialmente no universo do rock e da cultura popular. Mesmo assim, em 1990, decidiu se assumir publicamente em uma entrevista para a revista Bis. Na conversa, explicou que sentia necessidade de falar sobre sua identidade e comentou que sempre soube quem era desde muito jovem. Em 1989, viveu um relacionamento marcante com o americano Robert Scott Hickman, que conheceu em Nova York. Os dois chegaram a morar juntos por alguns meses. Embora o namoro tenha durado cerca de 6 meses, acredita-se que a experiência tenha inspirado a canção Vento no Litoral, uma das músicas mais emocionais da Legião Urbana. Nesse mesmo ano, Renato também se tornou pai. Seu filho, Juliano Manfredini, nasceu de um breve relacionamento com uma fã chamada Rafaela Bueno. Infelizmente, a mãe de Juliano faleceu em um acidente de carro ainda naquele ano, o que tornou a situação ainda mais delicada para o cantor. Também em 1989, Renato recebeu o diagnóstico de HIV. Durante os anos seguintes, continuou trabalhando e compondo, mas sua saúde passou a fragilizar com o avanço da doença. Em 11 de outubro de 1996,
faleceu aos 36 anos, vítima de complicações pulmonares e septicemia relacionadas à AIDS. Mesmo após sua morte, a influência de Renato Russo continua enorme na cultura brasileira. Suas músicas permanecem presentes na memória coletiva do país, enquanto sua história pessoal também representa um período importante de luta contra preconceitos e silêncios que marcaram gerações anteriores de artistas. Número 14. Cazuza. Agenor de Miranda Araújo Neto, conhecido artisticamente como Cazuza, nasceu em 4 de abril de 1958 no Rio de Janeiro. Filho do produtor musical João Araújo e de Lucinha Araújo, cresceu em um ambiente muito próximo do universo artístico. Desde jovem demonstrava personalidade intensa, curiosidade pela música e uma forma muito particular de enxergar o mundo. No início da década de 80, tornou-se vocalista da banda Barão Vermelho. Com sua voz marcante e letras cheias de emoção, ajudou a transformar o grupo em um dos nomes mais importantes do rock brasileiro daquela geração. Canções como Bete Balanço e Pro Dia Nascer Feliz se tornaram sucessos e consolidaram a banda entre os artistas mais populares do país. Apesar do sucesso com o Barão Vermelho, Cazuza sentia a necessidade de explorar novos caminhos artísticos. Em 1985, decidiu seguir carreira solo e lançou o álbum Exagerado, que rapidamente se transformou em um grande sucesso. Nos anos seguintes, lançou outros trabalhos importantes, como Ideologia e O Tempo Não Para, discos que confirmaram sua posição como um dos compositores mais marcantes da música brasileira. Suas letras falavam de amor, política, liberdade e conflitos pessoais. Muitas vezes misturavam poesia, crítica social e experiências de vida. Essa combinação fez com que Cazuza se tornasse uma figura muito influente na cultura brasileira dos anos 80. Desde jovem, também viveu sua sexualidade com relativa franqueza dentro do círculo familiar. Aos 18 anos, contou à mãe, Lucinha Araújo, que era bissexual. A conversa ficou famosa pela forma direta com que aconteceu. Cazuza explicou que gostava de homens e de mulheres e deixou claro que queria viver sua vida sem interferências. Ao longo da juventude, teve relacionamentos diversos. Um dos primeiros conhecidos foi com Patrícia Casé, irmã da atriz Regina Casé, com quem chegou a morar por alguns meses. Mais tarde, também se relacionou com a atriz Denise Dumont. Entre as histórias mais comentadas de sua vida afetiva está o breve romance com o cantor Ney Matogrosso. Os dois se conheceram em 1979, quando Cazuza tinha 22 anos e Ney 39. O relacionamento durou cerca de 4 meses, mas marcou profundamente os dois artistas. Mesmo após o término, mantiveram amizade até o final da vida de Cazuza. Outro relacionamento importante foi com o ator Sérgio Maciel, conhecido como Serginho. A relação durou vários anos e era marcada por liberdade e ausência de regras rígidas de fidelidade, algo que refletia o estilo de vida intenso do cantor naquele período. Em meados da década de 80, Cazuza recebeu o diagnóstico de HIV. A doença ainda era cercada de grande medo e desconhecimento naquele momento histórico. Mesmo assim, ele decidiu falar abertamente sobre o assunto. Tornou-se uma das primeiras figuras públicas brasileiras a tratar da AIDS de forma direta, ajudando a quebrar o silêncio e o estigma que cercavam a doença. Em 1989, uma reportagem da revista Veja gerou enorme polêmica ao publicar uma capa considerada sensacionalista e desrespeitosa sobre sua condição de saúde. O episódio foi amplamente criticado e expôs a forma preconceituosa com que muitas vezes a mídia tratava pessoas vivendo com HIV naquele período. Cazuza faleceu em 7 de julho de 1990, aos 32 anos, no apartamento de seus pais em Ipanema, vítima de complicações causadas pela AIDS. Mesmo com uma vida curta, deixou um legado artístico imenso. Até hoje, suas músicas continuam sendo cantadas por novas gerações, enquanto sua história representa uma época em que artistas começaram a enfrentar preconceitos e falar com mais liberdade sobre identidade, amor e verdade. Número 15. Cássia Eller. Cássia Eller nasceu em 10 de dezembro de 1962, no Rio de Janeiro. Com uma voz forte, rouca e cheia de personalidade,
tornou-se uma das artistas mais marcantes da música brasileira nos anos 90. Seu estilo misturava rock, MPB e interpretações intensas que conquistaram uma geração inteira de ouvintes. Antes de alcançar fama nacional, Cássia passou por diferentes cidades e experiências musicais. Viveu em Brasília durante parte da juventude, onde começou a cantar em bares e eventos culturais. Foi nesse ambiente alternativo que desenvolveu seu estilo único e começou a construir uma base de fãs. Nos anos 90, sua carreira ganhou grande projeção. Cássia se destacou interpretando músicas próprias e também versões de canções de outros compositores, sempre com uma energia muito particular. Sua presença no palco era intensa e espontânea, o que criava uma conexão forte com o público. Em 2001, lançou o álbum acústico MTV, que se transformou em um dos maiores sucessos de sua carreira. O disco vendeu mais de 1 milhão de cópias e recebeu o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa. O trabalho ajudou a consolidar sua posição como uma das grandes vozes da música brasileira, reconhecimento que anos depois também seria destacado por listas e rankings especializados. Cássia também ficou conhecida por viver sua vida com grande autenticidade. Ao longo da carreira, nunca escondeu seus relacionamentos com mulheres, mesmo em uma época em que a visibilidade lésbica na música brasileira ainda era muito rara. Em diferentes momentos, chegou a comentar que era mulher, mãe solteira e homossexual, deixando claro que sabia lidar com o preconceito que poderia surgir. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, passou a falar de maneira mais aberta sobre sua vida afetiva. Em 2001, já assumia publicamente o relacionamento com Maria Eugênia Vieira Martins, com quem mantinha uma relação duradoura. As duas se conheceram em Brasília, ainda na juventude, e com o tempo, a amizade acabou se transformando em amor. A relação entre as duas era marcada por liberdade e companheirismo. Em determinado momento, também viveram experiências de relacionamento aberto. No final da vida, por exemplo, Cássia assumiu um namoro com a percussionista Lan Lan, integrante de sua própria banda, enquanto continuava mantendo o vínculo afetivo com Maria Eugênia. Outro aspecto fundamental de sua vida foi a maternidade. Em 1993, nasceu seu filho Francisco Ribeiro Heller, conhecido como Chicão. O menino era fruto de um relacionamento com o baixista Tavinho Fialho, que faleceu pouco antes do nascimento da criança. Cássia e Maria Eugênia criaram o menino juntas, formando uma família baseada em afeto e parceria. Meses antes de morrer, Cássia comentou em entrevista que gostaria de formalizar legalmente a união com Maria Eugênia. O objetivo era garantir proteção jurídica para a companheira e para o filho, caso algo lhe acontecesse. Infelizmente, o processo nunca chegou a ser realizado. Em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, Cássia Eller faleceu vítima de um infarto. Exames posteriores confirmaram que não havia drogas nem álcool em seu organismo, embora parte da imprensa tenha tratado o episódio de maneira sensacionalista. Após sua morte, ocorreu uma disputa judicial pela guarda de Chicão entre Maria Eugênia e o pai de Cássia. Em 2002, a Justiça brasileira tomou uma decisão histórica ao conceder a tutela definitiva do menino à companheira da cantora. O próprio garoto afirmou ao juiz que queria permanecer com quem considerava a mãe. Esse episódio acabou se tornando um marco na história jurídica do país, ajudando a abrir caminho para o reconhecimento de famílias formadas por casais do mesmo sexo, enquanto a música e a atitude de Cássia Eller continuavam influenciando novas gerações de artistas e ouvintes. E então, algum destes nomes surpreendeu você? A história do entretenimento brasileiro é rica, diversa e cheia de personalidades que, cada uma à sua maneira, deixaram uma marca que não se apaga. Deixe nos comentários o nome que mais te surpreendeu ou aquele que você já conhecia e admirava. A sua opinião é muito importante para nós. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos e, se ainda não está inscrito, inscreva-se agora e ative o sino de notificações para estar sempre por dentro dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo!